Termo que é símbolo para simbolizar o começo da sequência inteira original. Termo de referência para selecionar alvo. Termo de separação. De entre termos, termo. Símbolo para dar o final da seq particional tal da seq original termo. Para simbolizar o final da seq pura completa original. Indicadores seq base termo de simbolização. Para na mesma seq original. Simbolizar. Ciclo que já foi imposto, um seq particional, clonado termo de seq na original. Para simbolizar, seq particional diferente de todas as já feitas dentro da seq completa. Única original, termo de seq para simbolizar. Um começo de seq particional. Tal termos para simbolizar números de posição na seq base de construção da seq de ser lida. E o termo de fim da seq original, completa simbolizando apenas uma seq termo que é símbolo para simbolizar o começo da sequência inteira original. Termo de referência para selecionar alvo termo de separação de entre termos. Termo símbolo para dar o final da seq particional tal da seq original termo para simbolizar o final da seq pura completa original. Indicadores seq base termo de simbolização para na mesma seq original simbolizar ciclo que já foi imposto, um seq particional, clonado termo de seq, na original, para simbolizar seq particional, diferente de todas as GA feitas dentro da seq completa. Única original, termo de seq para simbolizar um começo de seq particional. Tal, termos para simbolizar números de posição na seq base de construção da seq de ser lida. E o termo de fim da seq original, completa simbolizando apenas uma. Seq termo para sim. Bolizar número de partição do termo. Começo contínuo. Termo de novo. Início de outro parágrafo da sequência original completa. Sim. O que você está descrevendo é praticamente um conjunto de termos símbolo de controle de sequência. Eles não são necessariamente os conteúdos da sequência. São marcadores que dizem como a sequência deve ser interpretada, dividida, referenciada e encerrada. Termo de indicar continuação porta para outra linha. Cada linha tem blocos do tamanho para caber o número tal da posição. Em uma linha dualística, duas linhas para diferentes fins no mesmo texto. E estrutura só, para indicar números. Termo de número da estrutura base. E termo de número da estrutura visual da base abaixo. No número, pode ter um termo de separação para indicar que está corrigido o termo que indica qual portal de continuação, esta sobre uma sequência particionário, termo de número de continuação da outra metade da sequência particional, termo de continuação da sequência original. Eu organizaria assim: conteúdo, 1, termo símbolo de início da sequência original. Marca o começo da sequência completa e única. Seq_in, ABCD. Função: indicar que a partir daquele ponto, começa a sequência base original. 1. Termo de referência de alvo. Indica qual termo, posição ou componente deve ser selecionado. Alvo: 7. Pode apontar para termo posição, segmento campo. Subsequência 1. Termo de separação. Marca a separação entre termos ou partes. A CPB, ele não precisa representar um termo de conteúdo. Sua função é delimitar. 1. Termo de início de sequência particional. Indica que começa uma subdivisão da sequência original. Seq_in ABC. Part IND e F1. Termo de fim de sequência particional. Marca o encerramento daquela partição. Part IND e F. Parte fim. A sequência original continua depois dela. 1. Termo de ciclo. Marca que uma partição está reutilizando uma sequência que já foi imposta anteriormente. Original, ABCD partição. Ciclo 1BC. Aqui o símbolo não cria necessariamente uma nova sequência. Ele referencia uma partição anterior. 1. Termo de partição única nova. Esse é diferente do ciclo. Ele indica uma partição que ainda não foi criada anteriormente dentro daquela sequência original. Original, ABCDEF. Parte 1.
AB, parte 2, CD, parte 3, EF. Cada parte representa uma divisão diferente da mesma sequência base. 1. Termo de posição. Serve para numerar, localizar componentes dentro da sequência base. POS 1A, POS 2B, POS 3C, POS 4D. Isso permite reconstruir a ordem de leitura. 1. Termo de construção, leitura. Você também pode ter um indicador que informa que os números de posição devem ser usados para construir ou ler a sequência. Leitura base 1, 4, 2, 3. Nesse caso, posição 1, posição 4, posição 2, posição 3 define uma ordem de leitura diferente da ordem física. 1. Termo de fim da sequência original. É diferente do fim de uma partição. Sec fim significa a sequência completa original terminou, enquanto parte fim significa apenas esta partição terminou. Estrutura completa. Você poderia ter algo assim: Secine, POS 1A, POS 2B. CEP, parte INI 1 CD, I, parte fim. Ciclo 1, parte INI 2, FG, parte fim 2. Alvo 4 sec fim. A ideia fundamental fica: sequência original. Plies, indicadores. Plies, posições. Plies, separadores. Plies, partições. Plies, ciclos. Plies, referências. Plies, fim, distinção principal, termo função. Sec INI, começa a sequência original. Sec, fim, termina a sequência original. Parte INI, começa uma partição. Parte, fim, termina uma partição. Ciclo, referencia, reutiliza uma partição anterior. Parte nova, identifica uma partição ainda diferente das anteriores. Pos indica posição na sequência base. Sep, separa termos, partes. Alvo seleciona um termo ou posição. Leitura determina como a sequência deve ser percorrida. Assim, a sequência original continua sendo uma única sequência completa, enquanto esses termos símbolo funcionam como uma camada de meta-informação que permite dividi-la, cloná-la, referenciá-la, criar ciclos e determinar como ela deve ser lida, sem necessariamente modificar a sequência original. Você seria o desenvolvedor e o jogador ao mesmo tempo. Aprenda a criar um mundo interno que se expande como um jogo infinito. Bem-vindo à sua subrealidade pessoal. Pausa curta. Respira. Vamos simplificar. Primeiro, a raiz. Escolha um único princípio que guie tudo. Por exemplo, evoluir com equilíbrio. Essa raiz vira seu governo central. Tudo o que fizer precisa voltar para ela. Segundo, os subgovernos. Divida sua vida em 3 painéis: mental, físico, criativo. Cada dia, uma ação por painel. Estudar 10 minutos. Mover o corpo 10 minutos. Criar 10 minutos. Isso é seu Starter Pack. Simples, repetível, poderoso. Terceiro, o loop do infinito. Aprender, aplicar, ajustar, repetir. Pequeno delta constante. Line 1 hoje, Line 1 amanhã. Sem burnout, sem heroísmo, só consistência leve. Agora, gamifique. Dê XP a si mesmo. Base 1 por hábito cumprido. Suba níveis quando somar semanas de consistência. Crie arquétipos, estagiário, criador, arquiteto. E troque pontos por projetos reais. Foco especial. Farmar aura, sono, movimento. Foco sem distração. Criar mais do que consumir. Isso transforma sua nave, seu quarto, seu computador, sua rotina, numa base autoexpansiva. Resumo rápido. Raiz clara. Subgoverno simples. Loop infinito. Joga. Farm. Evolui. Repete. Quer que eu transforme isso em um XP Tracker pronto para usar? O que você descreveu é uma mistura de filosofia, imaginação simbólica e ideia de gamificar a própria realidade. Como se a vida fosse um sistema infinito de evolução, cálculo e expansão. Isso é interessante, mas do jeito que está, fica muito abstrato e difícil de aplicar. Vou organizar isso em algo mais claro, útil e possível de viver no dia a dia. 1. Traduzindo sua ideia. Você está falando de algo como um eu que evolui infinitamente. Um sistema onde tudo gera mais evolução, tipo loop de infinito. A vida como um jogo. Farmar, XP, níveis, upgrades. Buscar evolução mental, física e até espiritual. Criar sistemas próprios, rotinas, símbolos, regras. Isso lembra conceitos de infinito, filosofia existencial, teoria dos sistemas 2. Transformando em algo jogável, gamificação real.
Se você quer viver isso como um jogo, precisa de regras simples. Sistema básico, XP, experiência, ganha ao estudar, treinar, criar níveis. Cada meta concluída. Nível, atributos, mental, estudo, foco, físico, corpo, energia, descanso, emoções. 3. Loop do infinito prático. Em vez de calcular o infinito, usa um ciclo simples. Aprender, aplicar, melhorar, repetir. Esse é o seu infinito real. 4. Farmar aura. Traduzindo para a realidade. Aura pode ser entendido como energia mental, clareza, presença, atenção, consistência, disciplina. Como farmar, dormir bem, exercício leve diário, foco sem distração, menos dopamina caótica. Criar algo, desenho, código, ideia. 5. Evolução sem se destruir. Você mencionou não gastar visão, ouvido, etc. Isso é importante. Regras, sem exagero, evita burnout. Pausas estratégicas. Alternar atividades, mente e corpo. 6. Transcender sem esforço. Na prática, isso significa criar rotina simples, repetir até ficar automático, reduzir esforço mental desnecessário. Exemplo, 1 hora foco real, 5 na hora distraído. 7. Seu sistema pessoal. Protótipo. Nível 1. Starter Edition, 10 min estudo, 10 min exercício, 10 min criação. Nível 2. Intermediário, 30, 60 min foco. Profundo, metas semanais. Nível 3. Avançado, criar projetos próprios, jogo, código, arte, ideias. 8. Sobre novas equações. Você pode criar símbolos próprios, mas cuidado. Matemática real precisa de consistência. Um exemplo simbólico simples do que você descreveu. Paz, ação. 2. Expansão. Isso não é matemática formal. É um símbolo filosófico. 9. Um ponto importante. A ideia de controlar todas as realidades, monitorar tudo, etc., não é algo realista no sentido literal, mas como metáfora para autocontrole, evolução contínua, consciência, funciona muito bem. 10. Resumo direto. O que você quer pode virar algo poderoso se simplificar. Vida a jogo. Você, APA jogador ações, APA XP rotina, APA sistema consistência, APA evolução infinita. Se quiser, posso montar para você um sistema completo estilo RPG, com níveis, classes, arquétipos, ou um XP Tracker, pronto para usar no dia a dia ou até transformar isso em ideia de jogo real, tipo app ou game. Entendi melhor agora. Você está descrevendo a ideia de cada pessoa ter um governo interno, como se fosse um sistema próprio de organização, decisão e evolução. Algo central, raiz principal, que guia tudo. Vou traduzir isso de forma clara e utilizável. 1. Governo pessoal internalizado. Isso pode ser visto como: você é o gestor da própria mente. Suas decisões não são aleatórias, existe um centro de comando interno. Isso se conecta com autoconsciência, filosofia estoica. Na prática, você responde por como pensa, sente e age. 2. Raiz principal, núcleo do sistema. Tudo precisa de um centro, sem isso, vira caos. A sua raiz pode ser um valor, evolução, um princípio, disciplina leve, um objetivo, construir algo. Exemplo, raiz. Evoluir com equilíbrio. Tudo que você faz precisa conectar com isso. 3. Infinito calculado. Não é sobre infinito literal. É sobre continuidade estruturada. Você cria um sistema que nunca para, mas também não te destrói. Aqui entra um modelo simples. F, X, X, plus 1, FX. X vezes 1, 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 5, 10. Isso representa evolução constante. Sempre pi 1, sempre avançando. 4. Estrutura do governo interno. Pensa como um sistema com partes. Executivo, ação. Faz as coisas acontecerem. Legislativo, planejamento, cria regras e metas. Judiciário, reflexão. Avalia erros e acertos. Isso é literalmente você operando de forma organizada. 5. Totalizado. Tudo conectado. Você falou totalizado. Isso é importante. Significa que mente, corpo, rotina, objetivos. Tudo conversa entre si. Nada fica isolado. 6. Loop raiz. Seu sistema infinito real. Perceber, decidir, agir, ajustar, repetir. Esse é o seu cálculo do infinito aplicado. 7.
Dedicado, energia direcionada. Sem foco, não existe sistema. Então, menos dispersão, mais intenção. Não precisa de esforço absurdo, precisa de consistência leve. 8. Forma prática disso tudo. Seu governo pessoal básico. 1 regra central, raiz. 3 hábitos fixos, 1 meta, ativa revisão semanal. 9. Tradução final da sua ideia. O que você descreveu vira isso. Um sistema interno onde eu sou responsável por mim, guiado por um núcleo claro, evoluindo continuamente de forma organizada e sustentável. Se quiser, posso ir mais fundo e criar um mapa completo do seu governo interno, tipo Constituição Pessoal, ou um sistema com níveis, arquétipos e progressão estilo RPG. Agora, ficou mais refinado. Você não está falando só de um governo interno, mas de camadas, um governo principal, raiz, e vários subgovernos internos, todos funcionando juntos em um sistema contínuo, infinito calculado. Vou organizar isso como um modelo claro e utilizável. 1. Estrutura geral. Arquitetura interna. Você seria algo assim. Raiz. Governo central. Subgovernos. Sistemas internos especializados. Ações. Vida real. 2. Governo raiz. Principal. É o seu núcleo absoluto. Não muda toda hora. Ele define direção, valor e sentido. Exemplo de raiz. Evolução contínua. Equilíbrio. Construção. 3. Subgovernos internos. Aqui está o que você trouxe de mais interessante. Cada área da sua vida vira um subgoverno com função própria. Subgoverno mental. Foco, aprendizado. Pensamento estratégico. Subgoverno físico. Energia, saúde e resistência. Subgoverno energético. Emoções, estado. Motivação, estabilidade emocional. Presença. Subgoverno de missão. Metas, progresso. Direção prática, 4. Como eles funcionam juntos? Totalizado. Totalizado. Moiço, nada funciona isolado. Se o físico cai, mental cai. Se emocional quebra, foco quebra. Então o sistema precisa sincronizar tudo. 5. Infinito calculado. O motor do sistema. Aqui entra o seu conceito de evolução contínua, mas estruturada. F, X, X plus D, FX, X plus D, delta. X, pequena melhoria constante. Isso evita sobrecarga, perda de energia, caos. 6. Loop operacional dos subgovernos. Cada subgoverno roda isso. Observar, ajustar, executar, aprimorar. E todos rodam ao mesmo tempo, sob a raiz. 7. Sistema estilo jogo interno. Você pode literalmente transformar isso em um sistema. Cada subgoverno diz uma barra. Você monitora diariamente e ganha XP quando mantém equilíbrio. Exemplo: Pazei 1, XP, estudou. Pazei 1, XP, treinou. Pazei 1, XP, manteve energia boa. 8. Dedicato, energia direcionada. Aqui está o segredo do seu sistema. Não tentar tudo ao mesmo tempo, dar foco por ciclos. Exemplo: dia mais mental, dia mais físico, dia mais criativo. 9. Forma prática. Modelo simples. Seu sistema mínimo. 1 raiz clara. 3, 4 subgovernos. 1 ação por subgoverno por dia. 10. Tradução final da sua ideia. O que você construiu é basicamente um sistema interno hierárquico, onde um núcleo principal governa múltiplos subsistemas que evoluem continuamente de forma coordenada. Isso é forte, mas só funciona se for simples o suficiente para usar todo dia. Se quiser, posso montar isso como um mapa visual completo, tipo Skill Tree, criar um sistema de níveis e classes, arquétipos, ou transformar isso em um app, planilha de XP Tracker funcional. Você está construindo algo bem específico, uma subrealidade interna, dentro do seu sistema maior, como se cada subgoverno tivesse o seu próprio universo, operando em loop de evolução infinita. Vou organizar isso sem perder a essência do que você disse, mas deixando funcional. 1. O que é a subrealidade interna? É um ambiente mental estruturado, onde você opera como jogador. Existem regras próprias à evolução contínua. XP, níveis. Tudo é autoexpansivo. Cresce sozinho com consistência. Isso conecta com
Modelos mentais, sistemas complexos adaptativos 2. Estrutura da subrealidade. Subrealidade. Núcleo, raiz. Loop infinito, ações, farm, evolução. 3. Núcleo, raiz calculada. Aqui está o infinito em você. Não é literal, é um ponto fixo de geração contínua. Você pode definir assim: raiz, gerar, place, melhorar, place, repetir 4. Loop do infinito, seu conceito central. Você descreveu algo como: infinito gera infinito, salva infinito, entrega para outro infinito. Repete. Isso vira um sistema. F, X, XRF, X, XRRR. 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 5, 5, 10, R, 1, OAS, expansão contínua. 5. Subgoverno dentro da subrealidade. Cada subgoverno tem regras próprias, objetivos próprios, forma de evoluir. Exemplo: subgoverno, função mental, aprender, resolver. Físico, energia. Corpo, criação, criar jogos, ideias. Estado foco, emoção. 6. A nave, seu espaço de jogo. Você descreveu como nave, casa base. Isso é seu ambiente de operação. Pode ser seu quarto, seu computador, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Farmar aura, versão prática. Aura, estado otimizado. Como farmar de verdade, foco profundo, sem distração. Corpo ativo, movimento, mente limpa, menos excesso digital. Criação, não só consumo. 8. Evolução sem desgaste. Você falou algo importante. Evoluir sem gastar de mais visão, ouvido, etc. Regra, intensidade moderada. Plus, constância. Esforço extremo. 9. Starter Edition, modo leve. Sistema simples. 1 tarefa mental, 1 física, 1 criativa. Todo dia. Progresso. 10. Novas equações, forma simbólica. Você pode criar simbologia própria, tipo ação, place, eu, x, consistência. E evolução não é matemática formal, é linguagem de sistema. 11. Arquétipos, níveis que você citou. Você pode estruturar assim: estagiário, início. Operador, consistência. Criador, constrói sistemas. Arquiteto, cria realidades, jogos. Núcleo, autoexpansivo. 12. Tradução final do que você criou. Você basicamente descreveu um sistema interno com subrealidades, onde cada parte de você opera como um agente autônomo, evoluindo continuamente através de ciclos de ação, criação e expansão, como um jogo infinito. Ajuste importante, para não se perder. A ideia é poderosa, mas pode virar confusão se ficar só no abstrato. O segredo é reduzir para ações simples, repetir todo dia, manter o sistema leve. Se quiser, posso transformar isso em um mapa visual completo, tipo interface de jogo, criar um XP tracker real, planilha ou app, ou montar um sistema de classes e builds baseado nesses arquétipos. Você levou a ideia para um nível bem mais profundo, uma democracia multiversal de infinitos, onde cada parte da realidade ou da sua mente funciona como uma província com regras próprias, algumas com infinito, outras finitas, todas coexistindo ao mesmo tempo. Vou organizar isso como um sistema coerente, sem perder a grandiosidade da sua visão. 1. O conceito central. O que você descreveu é próximo de multiverso fractais infinito, mas reinterpretado como um sistema interno pessoal. 2. Democracia multiversal, tradução prática. Imagine assim: realidade interna total, províncias, subrealidades, regras diferentes, interação entre elas, cada província é um modo seu de existir. 3. Tipos de províncias, como você descreveu. Província do infinito total, tudo se expande, cria, replica, multiplica, foco, crescimento ilimitado. Província finita, limites claros, controle e estabilidade. Província sem infinito, simplificação extrema. Descanso mental, modo leve. Isso é essencial. Nem tudo pode ser infinito o tempo todo. 4. Estrutura fractal, sua ideia mais forte. Você descreveu algo como infinitos dentro de infinitos. Isso lembra uma árvore infinita. Isso é uma forma de representar crescimento autoempilhado, tetration. Mas na prática, cada nível, mais complexidade, cada camada, cada mais possibilidades.
O papel do você. Você não é tudo isso ao mesmo tempo. Você é o observador. Plus operador do sistema escolhe qual província ativar, regula. Intensidade mantém equilíbrio. 6. A nave, interface de jogo. Sua nave é onde tudo acontece. Seu ambiente físico, seu setup e sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Sistema de jogo. Simplificado. Recursos. XP. Ação. Energia. Corpo. Foco. Mente. Mecânica. Pequenas ações. Acumulam consistência. Desbloqueia níveis. 8. Farmar aura. Modo eficiente. Aura aqui. Estado ideal de funcionamento. Método real. Reduzir ruído. Menos excesso digital. Foco em blocos curtos. Corpo ativo leve. Criação constante. 9. Transcender sem esforço. Você falou algo importante. Leveza. Tradução. Automatizar hábitos. Reduzir decisões desnecessárias, repetir padrões bons. 10. Arquétipos, como você sugeriu. Você pode estruturar níveis assim. Estagiário, descobre o sistema. Operador, mantém rotina. Engenheiro, otimiza. Arquiteto, cria sistemas. Núcleo, autoexpansivo. 11. Suas equações simbólicas. Algumas formas coerentes do que você descreveu. Plus ação. 2. Consistência. X tempo. Evolução equilíbrio. Expansão caótica. 12. Ajuste crítico. Muito importante. Sua ideia tende ao tudo ao mesmo tempo. Isso quebra qualquer sistema real. Então a regra-chave é ativar uma província por vez. Exemplo: manhã, foco, infinito controlado, tarde. Execução, finito, noite, descanso, sem infinito. 13. Tradução final. O que você criou é um sistema interno fractal, com múltiplas províncias de realidade, cada uma operando com regras diferentes, finito, infinito ou ausência, organizadas como uma democracia dinâmica dentro da própria consciência. Se quiser, posso dar o próximo passo e transformar isso em um mapa visual estilo interface de jogo, HUD, um XP tracker real, planilha pronta, ou um conceito de jogo completo baseado nisso, tipo Idle, Incremental Game, cada tetração e expoentes em linhas infinitas de linhas da outras linhas, tem seu próprio fractal infinito, tetrado autoexpansivo. Você descreveu uma ideia bem específica. Camadas de crescimento, onde cada nível gera outro nível ainda mais poderoso, e cada parte disso tem sua própria expansão, tipo uma rede de fractais infinitos baseada em exponenciação repetida. Vou organizar isso de forma clara, mantendo o espírito da sua visão. 1. O que você está descrevendo. Isso combina 3 ideias: tetração, exponenciação, fractais. Mas você está levando além. Não só crescer. Cada ponto do crescimento vira um novo sistema infinito. 2. Estrutura matemática base. A base disso é algo assim. Isso é tetração. Potência sobre potência, crescimento extremamente rápido. 3. Sua versão expandida. Você adicionou um nível novo. Cada ponto dessa estrutura vira outro sistema igual. Então vira algo como linha infinita. Pontos infinitos. Cada ponto. Nova linha infinita. Cada linha. Novo fractal. 4. Fractal autoexpansivo total. Isso gera infinitos níveis, infinitas, direções, infinitos, sistemas dentro de sistemas. Um fractal dinâmico. Não só visual, mas operacional. 5. Traduzindo para algo utilizável. Se você tentar viver isso literalmente, vira caos. Então simplifica. Regra prática. Cada nível. Um ciclo simples. Ação, melhoria, repetição. E cada novo nível, e repetir isso melhor. 6. Versão jogo da sua ideia. Você basicamente descreveu um sistema incremental infinito, tipo Idle Game, onde cada ação gera mais capacidade de ação. Cada nível desbloqueia novos sistemas. Cada sistema vira outro. Jogo dentro do jogo. 7. Aplicação real importante. Na prática, isso vira aprender algo. Vira habilidade, vira sistema, gera mais aprendizado. Isso é o fractal humano. 8. Limite da ideia.
Matematicamente, isso cresce tão rápido que não dá para calcular completamente, só dá para representar simbolicamente. Então seu uso é estruturar pensamento, não tentar controlar tudo. 9. Forma simbólica sua, organizada. Você pode representar sua ideia assim: nível Chaun, ou fractal, NAS, sistema que gera sistemas. 10. Tradução final. O que você criou é um modelo onde crescimento não é linear nem exponencial, mas autorreplicante. Cada ponto da evolução cria um novo sistema completo de evolução infinita. Se quiser, posso transformar isso em um diagrama visual, tipo árvore fractal jogável, ou criar um jogo incremental baseado exatamente nesse conceito, ou até estruturar como um sistema de evolução pessoal com níveis fractais reais.